Bom dia a todos e a todas. Hoje é segunda-feira, né? Dia 20 de abril de 2020. Estamos no ar para mais uma live, para mais um devocional, para a gente poder estudar mais uma vez a parábola do Senhor Jesus e dar continuidade àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração toda manhã, para que a gente possa meditar, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos no ar. Glória a Deus. Bom dia a nossa filha amada. É a Mônica que tá ali, né? Tô vendo a fotinha que a gente vai ficando velho. Paloma, Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. A Igreja Hebron está no YouTube. Acesse o nosso canal, faça sua inscrição e acione o sininho para que você possa receber as nossas notificações. O irmão da Igreja Hebron que está entrando no Facebook agora, né? Não ao vivo, mas durante o dia, eu peço que você opte em ouvir, em assistir no YouTube, né? Para que você possa turbinar o nosso canal, tá bom? Deus abençoe. Seja bem-vindo à paz do Senhor. Estamos ouvindo Banda Rara, Deixa Tudo, Então Vem. Com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a parábola dos primeiros lugares. Está em Lucas capítulo 14. A parábola está do versículo 7 ao 14. Mais especificamente, na verdade, do 11, né? Do 11, dos 8 ao 11. Mas ele vai abranger desde o versículo 1 até o 14, porque tem textos e contextos, né? Para a gente estar meditando nessa manhã. Deus abençoe vocês. Você que ainda não fez a sua inscrição no canal da Igreja Hebron no YouTube, eu peço que você faça a sua inscrição, que você acione o sininho, que você curta as nossas publicações, porque assim o robô do Google ele vai dar uma importância para os nossos vídeos e será publicado para o maior número de pessoas. Sejam bem-vindos à paz do Senhor. Irmão Júlio, irmã Neide, o Sodré. Quem mais está ali que eu estou vendo na fotinha? O Fernando. Tem algumas pessoas que eu estou vendo na fotinha, mas está tão longe, não estou conseguindo identificar. A Dilza, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Paulinho Peck, Deus abençoe. Deus abençoe poderosamente. Laurêncio. Estamos ouvindo a Banda Rara, Deixa Tudo, Então Vem. A Selma, Deus abençoe, glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero lhe falar, Jesus te ama tanto e deixa tudo então vem, deixa tudo então vem, deixa tudo então. Glória a Deus, amém, irmãos? Se tiver com a sua Bíblia aí para poder acompanhar, vamos abrir em Lucas, nós vamos ler o versículo 8 a 11. Lucas 14, 8 a 11. Deixa tudo então vem, Banda Rara. Vem ser feliz ao lado de Jesus. Amém, glória a Deus. Depois a gente ouve um pouquinho mais de música, né? Então, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 8. A gente vai ler a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, para que não aconteça que
de haver algum convidado mais digno do que você, e quem convidou a você, venha ele e te diga: dá o lugar a este. Então, envergonhado, tenhas que ocupar o último lugar. Amém, irmãos? A gente vai... Não, tem mais um pedacinho aqui. Mas quando fores convidados, vai e ocupa o último lugar, para que quando vir o que te convidou, diga: amigo, ocupa um lugar mais elevado. Então verás que diante de todos que estiveram contigo na mesa você vai ser honrado. Pois tudo que a si mesmo é exaltado será humilhado, e tudo que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Pai de toda consolação, Pai de toda glória e poder, queremos te agradecer por esta manhã, queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estão comigo nessa live, nesse devocional, que a tua palavra nos traga ensinamentos práticos para a nossa vida cristã e que nós possamos, ó Pai, crescer diante do Senhor na graça e na sabedoria. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, essa parábola ela está dentro desse contexto do capítulo 14, né? A parábola dos primeiros lugares. E como eu li para vocês nessa manhã, do versículo 8 ao 11, é o contexto da parábola, é a parábola em si, mas ela tem duas outras partes, né? Tem sempre o contexto, porque Jesus falou a parábola, isso está lá no versículo 7, né? E também tem um complemento, né? Do versículo 12 ao 14, né? Porque Jesus falou a parábola. Então, o contexto dessa parábola, sempre que Jesus conta uma parábola, a gente sempre está frisando bem isso, tem que ter um contexto, alguma coisa aconteceu para que ele pudesse falar a parábola. Então, a gente vai ver no versículo 1, aqui do capítulo 14, que fala assim: certo sábado, Jesus entrou na casa de um chefe dos fariseus para comer com eles, e eles o observavam. Então, o que aconteceu naquele dia? Jesus foi convidado num sábado para participar de um banquete, para participar de uma festa na casa de um fariseu. Então ele estava ali naquele lugar, junto com os fariseus, junto com os escribas, numa festa, e algumas coisas aconteceram que a gente vai começar a desvendar a partir de agora. Então no versículo 12 vai falar que ele foi convidado. Disse também ao que havia convidado. Tá? Então o dono da casa, o anfitrião, convidou Jesus para que ele participasse desse banquete, para que ele participasse dessa ceia. Então, o anfitrião e alguns colegas, né, tiveram a intenção de chamar Jesus para ele participar desse banquete juntamente com eles. Mas pelo texto a gente percebe que a intenção daquele fariseu e dos colegas dele não era uma boa intenção com relação ao Jesus Cristo. Porque aqui no versículo 1 mesmo, na parte B, fala assim: e eles o observavam. Então eles chamaram Jesus para essa ceia, para esse banquete, e eles estavam ali observando Jesus Cristo, olhando para ele, prestando atenção no que estava acontecendo ali, as atitudes que ele ia tomar. E é interessante que no texto vai relatar que de repente aparece um enfermo no meio daquele jantar, no meio daquela ceia, no meio daquele banquete. Aparece um enfermo, no versículo 2, a gente vai ler, né? Fala assim: e achava-se ali diante de um homem que sofria de hidropsia. Na hidropsia ele estava se inchando, né? Ele tinha as pernas inchadas, os braços inchados, né? Excesso de água na hidropsia. E tinha pernas e braços inchados. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus: é correto curar no sábado ou não? Mas eles ficaram calados. Então, tocando o homem, curou e mandou para casa. E perguntou: qual de vocês tiver um filho ou um boi que venha cair no poço, não tirará logo, mesmo que seja sábado? E eles não conseguiram responder. Então é interessante que no meio da festa, no meio de uma ceia, aparece esse homem com essa enfermidade. E Jesus cura, e você pode ver que ele não permanece na festa. Cura e manda ele para casa automaticamente. Então ele não fazia parte daquela festa, ele não fazia parte dos convidados. Então alguns comentaristas vão comentar, e também pelo que a gente observa aqui, que esse camarada ele foi colocado naquele lugar justamente para que eles pudessem pegar Jesus de alguma forma, né? Que eles pudessem fazer com que Jesus fosse envergonhado,
ou que quebrasse a lei, alguma coisa nesse sentido. Porque se aquele camarada estivesse numa festa doente, assim que ele fosse curado, nada mais justo do que ele permanecer na festa. Então, aparentemente, realmente esse camarada foi colocado ali numa má intenção, para que eles pudessem pegar Jesus em algum erro, pegar Jesus em alguma situação. Lembrando que quando a gente falou da parábola, quando aquela mulher entra na casa do Simão leproso, também era um jantar, também era uma ceia, e ela entrou do nada, sem ser convidada. Então poderia também acontecer uma situação como essa. Mas aqui é muito interessante que o camarada é curado, porque se o meu parente que está numa festa, que eu chamei Jesus, ele é curado, aí que eu vou me alegrar mais ainda e ele vai permanecer comigo na festa, né? Mas aqui no caso não, ele foi despedido, ele foi mandado para casa. E dentro desse cenário, né, que eles chamam Jesus para essa ceia, para esse almoço, que era algo tão importante, né, que eles faziam no sábado, aparece esse rapaz, né, Jesus cura esse rapaz, questiona, eles não têm nenhuma condições de responder os questionamentos de Jesus. Aí a gente percebe que a cena tem uma mudança total, né, uma mudança de 180 graus, porque aí você percebe que aquele que estava sendo observado no versículo 1, ele passa a observar no versículo 7. Aí fala que Jesus, ao observar os convidados, como eles se comportavam, como eles escolhiam os melhores lugares, contou uma parábola. Então, de observado, Jesus passou a ser o observador. Então ele vai contar uma parábola, porque ele observa que a atitude daqueles convidados com relação aos lugares, em escolher os primeiros lugares, não era uma atitude adequada com o costume. Também não era uma atitude adequada com a ética e nem mesmo com a moral. Então, eles estavam num lugar de ceia, num lugar onde havia um jantar, onde eles iam participar do momento de um banquete, e eles estavam à mesa. Vocês vão lembrar que eu já expliquei para vocês que a mesa no primeiro século, na época de Jesus Cristo, não é como aquela mesa que o Leonardo da Vinci desenhou o quadro da Santa Ceia, né? Uma mesa padrão da gente hoje, que tem por volta de 80 centímetros de altura, onde as cadeiras ficam do lado, todo mundo fica sentado. Como eu estou sentado, né, nessa manhã, eles ficavam numa mesa baixinha, ela era baixinha, ao redor dela havia almofadas, como fosse divã, e as pessoas ficavam debruçadas sobre o ombro direito, né, e com os pés, aqui é meu pé, faz com o meu pé, e com os pés para cá, sobre os divã. Lembra que a gente falou sobre isso? E eles iam pegando a comida, iam compartilhando e comendo a comida. E eu fiz um modelinho de mesa só para vocês entenderem, com relação aos primeiros lugares. A mesa era mais ou menos assim. Deixa eu colocar na minha camisa que vai ficar melhor. Mais ou menos assim, tá? Aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó, era onde ficava o anfitrião. Aqui assim, ó. Aqui tá esse dedinho aqui, ó. O anfitrião ficava sentado aqui assim, ó. Aí ia distribuindo pela importância. Quem era mais importante ficava à direita. Aqui. Quem era menos importante, à esquerda. Depois à direita. Depois à esquerda. Depois à direita. Depois à esquerda. Completou essa parte, aí começava aqui, ó. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Para você deve estar invertido, né? Tá bom? E nesse meio aqui, ó. Aqui nesse meio, era onde o servo vinha para colocar comida na mesa. Tá? Então o servo vinha aqui para pôr comida na mesa. Vocês vão lembrar que quando Jesus foi ungido, né, por aquela mulher, ele também estava numa mesa semelhante a essa, e aí ela veio por trás, ela veio por aqui, ó, e foi lavar os pés dele, né, com os cabelos, enxugando e lavando com as lágrimas. Então a mesa era mais ou menos isso. E Jesus observou o quê? Que na distribuição aqui, ó, ninguém respeitava nenhum tipo de regra. Cada um queria ocupar o melhor lugar. Qual que era o melhor lugar à mesa? Mais próximo do anfitrião. O anfitrião estaria sentado aqui. Então todo mundo queria ficar ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ninguém queria para essa ponta ou para essa ponta. Então quando Jesus fala dos melhores lugares, são esses lugares aqui, próximo ao anfitrião. E quando ele fala dos piores lugares, são esses lugares aqui, ó, longe do anfitrião. Tá bom? Então só para a gente ter uma ideia, para a gente poder entender melhor o sentido dessa parábola. Então ele começou a observar a forma que aqueles camaradas estavam
se colocando à mesa, escolhendo os melhores lugares, no versículo 7. E aí ele vai contar uma parábola. Porque o que demonstrava a atitude daqueles homens? Tentando cada um encontrar o melhor lugar, quebrando a regra que eles deveriam seguir para estar na ceia. Demonstrava egoísmo, demonstrava orgulho, demonstrava certo preconceito com relação ao outro. Porque à medida que alguém pegava os melhores lugares, sem que ele fosse colocado naquele lugar, automaticamente estava sendo preconceituoso contra o outro. Ele estava demonstrando que ele tinha muito mais importância do que o outro. Então é nesse cenário, é dentro disso, que Jesus começa a mostrar e falar essa parábola. Deixa eu ver o que a Selma escreveu aqui. Agora professor tem que ser meio que assim, né, Selma? Tem que mostrar, né? Usar de meios para que as pessoas possam entender as questões, né? Como é que é a divisão, né? Como é que eles se comportavam naquela mesa. Lembra, semana passada eu trouxe uma ovelha, uma moeda, enfim, é assim que a gente vai tentando passar para vocês. Então Jesus estava falando sobre isso. E ele vai contar essa parábola. E ele começa falando numa parábola de uma festa de casamento, que era uma das festas mais importantes. Quando a gente for estudar sobre as 10 virgens, né, lá de Mateus 25, vocês vão ver que bacana que era a festa de casamento no tempo do primeiro século, né, da nossa era, né? Era muito legal a forma que fazia. Então era a festa mais importante. Ele começa a falar sobre a festa de casamento e fala que nessa festa de casamento é onde essa regra deveria ser mais observada, deveria ser mais cumprida. Então cada um tinha que esperar na sua vez para que o noivo e a noiva chamasse e colocasse a pessoa na mesa. Eu acho que nas nossas festas não acontece isso, né? Quando a gente chega num ambiente que vai ter um casamento, é um atropelo também, né? Cada um vai sentando onde quer, é uma bagunça total. Se a gente não coloca reservado, até o noivo e a noiva vão ficar em pé, né? Então não é muito diferente do que estava acontecendo naquela festa. Cada um estava procurando o melhor lugar. E aí Jesus estava observando que eles estavam sendo orgulhosos, que eles estavam sendo egoístas e que estava tendo uma competição entre eles, quem era o melhor. Então havia ali uma questão de um preconceito. É isso que Jesus está falando. E aí ele fala que quando você chegasse nesse lugar, nessa festa, que você não ocupasse os melhores lugares. Você ficasse aguardando que o anfitrião te chamasse. Então ele pedia para que você tivesse prudência, porque senão vocês poderiam sentar num lugar, poderia chegar alguém mais importante do que você e você ser tirado dali. E ele fala que envergonhado. Então seria uma grande vergonha você sentar num lugar que não é seu e ser tirado de lá. Ainda é uma grande vergonha. Quando a gente ocupa um lugar que não é nosso e é tirado diante de todo mundo, ainda é uma grande vergonha. Então ele fala que aconteceria isso, que haveria uma grande vergonha para a pessoa que ocupasse o lugar que não foi chamado para ocupar. Então ele fala que essa humilhação era devido à própria soberba. Então a pessoa, na soberba de ocupar o melhor lugar, ela seria humilhada. Na arrogância de ser maior do que os convidados que estavam ali, ela seria humilhada. E na contrapartida ele fala que é melhor escolher os lugares inferiores, né? Lembrando aqui, os lugares inferiores seriam esses daqui, Senta aqui, Já que você quer sentar na mesa, senta aqui, De repente o noivo, o anfitrião vem e te chama para você sentar para cá, né? Então ele fala, é melhor você sentar nos lugares inferiores da mesa, para que você possa, quem sabe, o convidado, o anfitrião, o noivo, a noiva, te chamar e falar, não é para você sentar aí não, senta aqui pertinho de mim, porque aí você vai ter uma honra maior. Todo mundo que está ali vai te olhar e vai falar, poxa vida, olha a importância dessa pessoa. Então, dentro desse quadro, Jesus começa a trazer esses ensinamentos para essas pessoas. E qual que é o significado dessa parábola? Fica bem claro o que Jesus queria ensinar nessa parábola, de não escolher os melhores lugares, escolher os lugares inferiores. Porque quem escolhesse os melhores lugares poderia ser humilhado e envergonhado. Mas quem escolhesse os lugares inferiores poderia ser honrado diante de todas aquelas pessoas. Então no versículo 11 fica bem claro o significado da parábola. Pois todo que a si mesmo se exaltar será humilhado,
e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tá? Então ele está falando sobre isso. Ele estava observando, né? De observado, ele passou a observar e viu que naquela disputa eles estavam ali querendo ocupar os melhores lugares, mas aqueles que estavam ocupando os melhores lugares, com certeza eles seriam humilhados. E isso tem uma potencialização muito maior do que uma simples festa. Você e eu sabemos, está em Apocalipse 19, que tem uma grande mesa esperando a gente, uma grande festa. E é nessa grande festa, na eternidade, que vai acontecer as exaltações e as humilhações, que vão acontecer os reconhecimentos, né? Nós vamos ser reconhecidos diante do Senhor por aquilo que nós fizemos. Então, quem muito é dado, muito é requerido, né? Quem trabalha mais vai ser mais reconhecido, e é isso que a gente tem que levar também para a nossa vida espiritual. Temos humildade, né? Temos simplicidade, não sermos vaidosos nem preconceituosos nessa vida, porque isso é bom diante das pessoas, e sabendo que também na eternidade nós também seremos recompensados. Então fica bem claro isso que ele está falando. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Louvado seja Deus. Então Jesus estava falando sobre isso, sobre o ensinamento da humildade. Ele estava ensinando para aqueles escribas e fariseus que estavam ali à mesa, né, naquela ceia com ele, ensinando sobre a humildade. E eu confesso para vocês, é difícil ser humilde. É difícil você se colocar num local de humildade. E outra coisa, o soberbo, ele nunca acha que ele é soberbo. Aquele que quer ter o estrelato, aquele que quer chegar num lugar e causar, aquele que quer chegar num lugar e ter tudo reconhecimento, ele não percebe, muitas vezes. Tem gente que faz de maldade. Tem gente que é soberbo, sabe que é soberbo e faz de maldade. E tem pessoas que não fazem de maldade, mas é porque são soberbas, né? Não que elas não percebem que são soberbas, elas não notam, né? Não conseguem ter um juízo de valor com relação a isso. Pensa que é humilde, né? Sou tão humilde, só de falar que é tão humilde já é soberbo, né? Então a gente tem que entender isso. Jesus estava dando essa lição sobre a humildade, em sermos humildes. E os fariseus e os escribas conheciam muito bem esses princípios, né? Aqui eu tô falando, quando eu mostrei a mesa aqui para vocês, era um princípio ético, moral, né? Hoje, por exemplo, eu trabalhei com autoridades, tinha uma mesa de trabalho, né? E ali era a mesma distribuição, o mais importante ficava no meio, o segundo à direita, o outro à esquerda, e assim sucessivamente, até ir à ponta. Quando acabasse os lugares, os outros iam ter que sentar na frente, lá da plateia, né? Para assistir quem estava ali na frente. Então é da mesma forma. Então não adianta estar ali o governador, o presidente, o prefeito e você querer sentar aquela mesa de trabalho. Com certeza você vai ser tirado de lá e vai ser colocado no lugar onde você deve ficar mesmo, lugar mais simples. Mas de repente, se você tiver honra para isso, pode ser que alguém te veja lá e te chame. Vem sentar aqui com a gente. E você senta ali. Então os escribas e os fariseus sabiam disso. Lá em Provérbios, no capítulo 25, versículos 6 e 7, já tinha uma orientação bíblica a respeito dessa humildade, a respeito de não ocupar os principais lugares. Então, versículo 6 e 7 fala assim: não reivindique, não solicite, não queira honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam: sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Tá? Então, isso aqui já está em Provérbios. Os escribas e os fariseus, eles eram doutores da lei. Eles conheciam a Bíblia muito melhor que qualquer um de nós. Então, eles já sabiam que eles tinham que ter uma postura de humildade. Eles sabiam que eles tinham que ter uma postura de simplicidade, sem egoísmo. Mas eles agiam totalmente ao contrário daquilo que a ética, que a moral, que o bom costume apregoava, né? Então, por que eles faziam isso? Lembra que eu falei? Às vezes a pessoa não percebe que ela é soberba. Às vezes ela não percebe que ela é arrogante. Mas no caso deles, não. Eles percebiam, era por maldade. Eles percebiam e eles queriam ser soberbos. Eles queriam ser arrogantes. Eles gostavam de um local de destaque. Eles gostavam de ser vistos pelos homens. E é isso, o contrário da exaltação, é a humilhação, é ser visto por Deus.
e não ser visto pelos homens. Mas eles gostavam de reconhecimento. Isso acontece muito nas nossas igrejas, viu? Pessoas arrogantes, soberbas, que querem se mostrar, que querem reconhecimento humano. Olha a minha sabedoria, olha meu conhecimento bíblico, olha como eu me visto bem, olha a minha roupa, olha o meu cabelo, olha meu enfeite. Está cheio de gente assim dentro das nossas igrejas. Parece que nunca leram essa parábola. Parece que nunca entenderam que Jesus está falando para a gente ser humilde. Então olha só como que os fariseus e os escribas se comportavam, e eles gostavam disso. Como também tem gente nos nossos dias que não gostam disso. Amam, adoram, né? Querem realmente o local de destaque. Então lá no Marcos capítulo 12, versículo 38 e 39, e Jesus continuava a ensinar dizendo: cuidado com os escribas e com os fariseus, que gostam de andar com roupas compridas e de ser cumprimentado em público. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos primeiros lugares dos banquetes. Eles devoram as casas da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Então, esses camaradas adoravam ser vistos pelas pessoas, adoravam receber reconhecimento, adoravam sentar nos primeiros lugares, adoravam os melhores lugares do banquete, né? Então era uma característica deles, embora havia toda essa orientação já lá em Provérbios, né? 25, como a gente leu hoje, de não desejar o melhor lugar, mas estar sempre no lugar de humildade, para que você depois seja exaltado. E aí, diante de todo esse ensinamento, eles ainda assim se comportavam de uma maneira ao contrário daquilo que a verdade bíblica ensinava. A verdade que o costume e a boa ética ensina para a gente. Então a Bíblia expressava essa questão em vários personagens. Eu marquei 3 que se exaltaram e foram humilhados, e 3 que foram humilhados, se humilharam e foram exaltados, né? Então a questão do exaltar e do humilhar, é isso que Jesus está ensinando. Então, a Jezabel, ela se exaltou, quis ser a rainha, quis mudar até mesmo a religião de Israel. E a gente já sabe que na história da Bíblia ela acabou humilhada. O Nabucodonosor, que tinha um reino, né, que ele era considerado o rei dos reis, que teve um sonho de uma estátua, e Daniel falou: você é a cabeça da estátua, o seu reino é o principal reino. Então aquilo lá enche no coração dele, ele acaba se tornando como um animal, né? Crescendo unhas de animal, penas como se fosse de ave, andando de 4 pés, porque ele foi humilhado. O rei Herodes Agripa I, que faz um discurso e as pessoas falam: olha, parece Deus falando. E ele se exalta por ouvir essas coisas, e a Bíblia diz que ele foi comido por verme. Né? O historiador Flávio Joséfo diz que estourou tumores, né, no abdômen dele, tumores cancerígenos, né, que as vísceras dele suporou, né, saíram as entranhas dele, se derramaram. E depois de 3 dias que ele recebeu, isso está na história mundial, não na Bíblia. O fato está na Bíblia, que as pessoas olharam e exaltaram ele ali, e ele recebeu aquela glória. E aí ele morre 3 dias depois, porque Deus abateu, Deus não permitiu que essas pessoas se exaltassem. Mas a Bíblia também fala de 3 pessoas que se humilharam. José do Egito, vendido como escravo, vai parar na cadeia, e ele se tornou o segundo do reino de Faraó. A Ana, que não tem um filho, humilhada pela adversária dela, né? A outra esposa do marido dela, humilhada pelo sacerdote, mas Deus exalta ela, dá um filho maravilhoso, Samuel, e outros filhos também. O publicano da oração, do fariseu e do publicano, que a gente estudou a semana passada, chega diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus fala que ele saiu dali justificado. Então, os que são humilhados são exaltados, e os que são exaltados são humilhados. E você pode ver na tua vida, na vida prática, no que eu estou falando hoje.
Você vai lembrar de pessoas arrogantes, soberbas, que se encheram de vaidade. E no transcorrer da vida dela, foi cada tombo, porque a Bíblia diz que a queda, antes da queda, vem a altivez, né? O orgulho, a soberba precede, vem antes da queda. Mas é bem claro que aquele que se exalta é humilhado, aquele que se exalta é envergonhado. Então é isso que Jesus está falando. Ocupa o lugar de humildade, porque com certeza você vai ser chamado e vai ser exaltado. Tiago capítulo 4, versículo 6, fala assim: todavia ele que é em Deus, dá mais graça. Portanto ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém ele dá graça aos humildes. Versículo 10: humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então é esse ensinamento de não ocupar os primeiros lugares, tirar o egoísmo, tirar o orgulho, tirar o preconceito com relação aos outros, de ser melhor que os outros. E é Deus que vai exaltar, é Deus que vai trazer uma condição de honra para nossas vidas. Então é no Senhor que a gente espera. E pode ser que, como eu já disse lá atrás, um pouquinho atrás, pode ser que a gente não receba a exaltação nessa vida. Pode ser que a gente passe uma vida de humildade, né? Uma vida de ser muitas vezes pisado pelas pessoas, mas a gente mantém dessa forma, porque o nosso tesouro está no céu. Então, ainda que a exaltação não venha nessa vida, essa exaltação ela pode vir no porvir, no pós-morte, na eternidade. Enquanto aqueles que a gente vê soberba e arrogância venham ser envergonhados na eternidade. Aqui em Lucas mesmo, no capítulo 19, no versículo 19 ao 31, não vou ler tudo que é bem comprido, e o tempo não permite, já estou com 34 minutos. 19 a 31. Lucas 9. Não, perdão, Lucas 16. Estou confundindo. Lucas 16. Estou errando a passagem. Lucas 16. Do 19 ao 31. Vai contar a história do rico e do Lázaro. Mas eu quero ler só um pedacinho para vocês. Fala que o rico morreu e foi para o Hades. O Lázaro morreu, o mendigo, e foi para o seio do pai Abraão. E lá na eternidade, o rico que tinha vivido aqui com toda a riqueza, com toda a exaltação, e o mendigo que havia vivido aqui uma vida de humilhação, uma vida de humildade. O que aconteceu? Versículo 25. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te da tua vida, que recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, só recebeu males. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está aí sendo atormentado. Então, muitas vezes, pode ser que não aconteça nessa vida, mas no porvir existe uma justiça divina. Aquele que foi humilhado está sendo exaltado, e aquele que se exaltou na vida está sendo humilhado. Eu quero mandar a paz do Senhor para nossa irmã Quitéria. Deus abençoe, irmã Quitéria. Manda um abraço ao pastor Marcelo. Prazer estar com vocês aqui, acompanhando a gente nessa live. Irmã Magda, tá? Deus abençoe. E mais alguns irmãos que foram entrando aí, a Adriana, que eu vi, o Neto, o Rodrigo, né? Deus abençoe vocês ricamente, tá? Então a parábola ela foi dirigida a todos os convidados. A todos os convidados. Essa questão de exaltação e de humilhação. Aí, finalmente, Jesus vai também dar uma palavra para o anfitrião. Vai também dar uma direção da palavra para aquele que havia convidado todo mundo. E isso está no versículo 12 ao 14. Disse também ao que havia convidado. Ele disse ao anfitrião: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes,
nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem, e assim você receba a retribuição. Mas quando você der um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm como te retribuir, e a tua retribuição será na ressurreição dos justos. Interessante. Jesus fala para aquele anfitrião que ele tinha um dever de fazer festas, de fazer jantares e banquetes, não com a intenção de ser recompensado. Então Jesus percebe que aquela reunião, aquele banquete, estava sendo feito nesse sentido. Trabalhava com a possibilidade da recompensa. E tem muitas pessoas que são assim, né? Eu vou dar um presente de aniversário para aquela pessoa, para que ela também me dê um presente de aniversário. Eu vou falar bem daquela pessoa, para que também ela fale bem, né? Aquela babação, desculpa eu falar assim, a puxação de saco, né? Que a gente vê no dia a dia. Desculpa eu usar um termo assim, né? Bajulação, pronto, um termo mais, um português mais erudito. Toda aquela bajulação que as pessoas fazem, né? Ai lindo, ai linda, ai maravilhoso, ai essa pessoa é tão maravilhosa. Porque a pessoa está esperando uma contrapartida. Mas Jesus fala assim, não adianta você fazer isso querendo recompensa. Faz para aqueles que não podem te recompensar. Faz para aqueles que não têm condições nenhuma de devolver essas honras que você está dando. Então chama os mancos, os pobres, os aleijados, os desprezados, os cegos. Chama aqueles que não têm condições nenhuma de devolver aquilo que você ofereceu para ela. Então ele fala que no meio daqueles convidados havia uma competição. E no meio da nossa sociedade, no meio dos nossos relacionamentos, também existe uma competição, que é a honra. As pessoas buscam honra. As pessoas buscam reconhecimento de homens para massagear o ego, para se sentir para soberba, né? Vocês viram o que falaram de mim? Né? Às vezes a mulher chega em casa, nossa marido, você viu o que falaram? Né? Eu sempre ensino para os irmãos da igreja, quando você pregar, quando você fizer alguma coisa, se alguém chegar em você, não, meu Deus, como você pregou maravilhoso, ai, como você orou lindo, como você fez aquilo divino. Irmão, não aceita isso não, isso aí vai ser a sua queda. Não aceita, sabe, achar que com a sua capacidade, seu conhecimento é alguma coisa, vai ser a sua queda, vai ser a sua derrocata. Então que você possa, na verdade, abrir o teu coração e viver na humildade. Sabe, não é eu vou chamar tal pessoa para minha festa porque depois ela me chama. Não é essa troca de busca de honras. Então ele fala para a gente buscar quem? Aqueles que não têm condições nenhuma de devolver essa honra para a gente. Então ele ensina a importância da gente socorrer os humildes. E isso, esse socorro dos humildes, ele falando para o anfitrião, simboliza o quê? O amor ao próximo. Então está simbolizando o amor ao próximo. Porque toda aquela festa, todo aquele jantar, era apenas no interesse de um dia também ele ser chamado para os outros banquetes. Mas se ele chamasse quem não tinha condições, ele estava demonstrando amor ao próximo, ao contrário do egoísmo que estava no coração daqueles homens. Estava mostrando compaixão, ao contrário da disputa que estava tendo entre eles. Demonstraria humildade, ao contrário do orgulho e da soberba que estava havendo naquele lugar. Então Jesus estava ensinando isso. Estava ensinando que era melhor, havia mais importância, a coisa mais importante é você pegar os seus recursos e dividir com aqueles que não têm condições. Pegar aquilo que você tem e dividir com aqueles que não podem te restituir, não podem te recompensar. Porque a gente sabe que a nossa recompensa e o nosso galardão está no Senhor. Então o cristão ele tem que ter esse sentimento. Nós temos que lembrar que somos homens e mulheres espirituais. Vivemos no mundo espiritual e trabalhamos com coisas espirituais. Que o nosso tesouro não está aqui nesse lugar. Que o que tem aqui é temporário. O que tem aqui a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba.
mas que quando a gente trabalha nessa dimensão espiritual de socorrer as pessoas sem interesse nenhum, sem espera de nenhum tipo de recompensa, a nossa recompensa está com o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler lá Mateus 25. Estamos com 42 minutos. Mateus 25. Onde está a recompensa, pastor? Versículo 34. Então o rei dirá ao que estiverem à direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava preso na prisão e foste me visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando vimos o Senhor com fome, te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou como precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei dirá: Em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, a um desses pequeninos, assim fizeste a mim. Amém, irmãos? Então a nossa recompensa está na mão de Deus. Aquilo que nós fizermos sem buscar honra, sem buscar exaltação, para aqueles que não podem restituir, devolver aquilo que nós fizemos. Quem vai nos pagar, quem vai nos recompensar é o nosso Deus, é o nosso Senhor. E é isso que esse ensinamento da parábola está trazendo para mim e para você nesse dia, nesta manhã. Então eu quero fechar com vocês 3 lições práticas dessa parábola. 3 lições que a gente tem que aplicar na nossa vida. A primeira coisa, a importância da humildade e do amor desinteressado ao próximo. É isso que Jesus está ensinando para nós. A humildade e o amor desinteressado ao próximo. Então, meu irmão, seja mais sincero com você mesmo. Se você tem agido esperando o reconhecimento, se você faz as coisas esperando que as pessoas digam para você que o que você fez é bonito, que você fez é de grande valor, ou se quando você faz alguma coisa, você sente, sabe, bem dentro de você, isso é um orgulho que está escondido dentro de você. Então você tem que quebrar isso, você tem que se humilhar, você tem que abater essa arrogância. Às vezes parece que a gente não consegue perceber isso, mas a gente não consegue perceber porque nós não somos sinceros conosco. Então a gente tem que observar: será que eu tenho feito as coisas para receber reconhecimento? Será que eu tenho feito as coisas para que alguém diga que eu sou bom? É para que alguém diga que eu sou inteligente? É para que alguém diga que eu sou capaz? É para que alguém diga que eu estou bem vestido? É que alguém diga que isso, aquilo, outro? Se isso está acontecendo, nós estamos totalmente errados. Nós estamos totalmente na contramão daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Ele quer que a gente tenha uma vida de humildade e dê a importância à humildade. E também façamos as coisas desinteressadamente, sem interesse. Né? Jesus ensinou: se a tua mão direita fizer alguma coisa, que a esquerda não saiba. Então você pode ver que a gente tem todo esse cuidado. Agora aparece um pouquinho mais que a gente vai divulgando, porque é o meio de contato que eu tenho com a igreja. Então tem que às vezes: gente, obrigado por isso, por aquilo outro, quem puder. Mas a gente não faz isso, não. A gente não faz isso. O que a gente faz em silêncio. É errado você falar: vamos socorrer aquela pessoa e sair batendo panela por aí para que todo mundo veja. É errado. Então é desinteressado. Mas eu vou visitar aquela pessoa que depois ela vem me visitar. Eu vou convidar ela para a festa e depois ela me convida também. Eu vou falar que ela é bonita, isso, aquilo, outro, para ela fazer também. É sem interesse. É sem interesse. A segunda coisa: a humildade é indispensável para os verdadeiros cristãos, para os verdadeiros seguidores de Cristo. Humildade é indispensável. Então vocês podem ver, irmãos, que nas nossas igrejas, infelizmente, o pastor, que é o pastor dirigente, ele tem uma cadeira toda especial, né?
com as costas bem grandonas aqui, ó. E todo mundo nos banquetinhos é menor, por quê? Porque ele tem que estar exaltado. Ele é o pastor presidente. Né? E a gente gosta disso, né? Sabia que o povo gosta disso? Parece que o povo paga. Eles pagam pro líder dele ser soberbo. E ele gosta dessa soberba, ele aceita, né? Quer usar aquele anelzão de ouro, né? De pastor, de apóstolo, né? Quer, sabe, andar, sabe, hora não vou falar o nome de ninguém, porque eu tenho um amigo meu, Isaquiel, que está ouvindo. Tem pastor, presidente, que estiver cantando um hino na igreja, adorando a Deus, hein? Ou estiver pregando a palavra, ministrando a igreja, a noiva de Cristo, e ele entrar na igreja, tem que parar o que está fazendo, todo mundo ficar de pé e aplaudir aquele líder que está chegando. Porque está chegando um arrogante, um soberbo, que precisa de ser reconhecido, que precisa de ter o primeiro lugar. Irmão, isso é horrível. Nunca leram essa parábola dos primeiros lugares. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu acho legal que o rei Davi, uma referência de rei. Tanto que o Cristo é chamado de filho de Davi. E o reino milenar de Jesus, quando ele voltar, vai ser um reino semelhante ao reino de Davi. Sabe o que Deus falou para ele? Eu tirei você do meio das ovelhas, tirei você do meio das malhadas. Davi cheirava ovelha, Davi exalava o cheiro de ovelha, porque ele era um líder humilde, que andava no meio do povo. E é isso que Deus espera da gente, não essa soberba que a gente vê. E se você tem bancado, se você tem ajudado que alguém seja soberbo, para com isso. Não, mas por aqui eu seja próspero, o meu líder tem que ser próspero. Mentira! Quem morreu na cruz foi Jesus. Quem te abençoa é Jesus. Quem derrama as graças sobre a tua vida é Jesus. Não é líder nenhum. São apenas soberbos que vão perder a honra deles. Quando chegar do outro lado, com certeza serão humilhados, porque viveram uma vida de exaltação aqui nesse lugar. E quem se exalta é humilhado. Isso é bíblico, não sou eu que estou falando. É praga, pastor? Não é praga, é bíblico, é lei espiritual. Terceira e última coisa. É triste o que a gente vê. É triste o que a gente observa nas nossas igrejas. Na Hebron também. Na própria Hebron, porque tem pessoas que ainda não conseguiram entender isso. Então, na nossa igreja, na sede, no que era Lux, no meio cristão. Você sabe o que acontece que traz mais confusão dentro das igrejas? Justamente isso. A procura pelos primeiros lugares. Vocês podem observar que esses grandes ministérios, onde tem apóstolos, bispas, pastoras, é uma confusão. É gente comendo gente, é gente passando por cima de gente, é gente acotovelando gente, brigando por cargo, brigando por títulos. Pastores que brigam por campo, né? Às vezes uma igreja, um grande ministério, tem um campo que toma conta de uma região, eles brigam para ver quem é que vai ser o dono daquele campo. Misericórdia. Isso não é cristianismo. Isso não é o que o Cristo ensinou. Então, ainda dentro das igrejas, ainda procuramos os primeiros lugares. Ainda procuramos reconhecimento das pessoas. Ainda procuramos que as pessoas olhem para nós e vejam a nossa sabedoria, a nossa beleza, a nossa força, o nosso poder. Você não sabe com quem você está falando. Você está falando com o ungido do Senhor. Né? Uma arrogância, uma soberba. Todos nós somos ungidos. Até um irmão que acabou de levantar a mão e aceitar Jesus, ele é ungido. Porque o ungido é aquele que é chamado, escolhido, aquele que recebeu o Espírito Santo. A gente tem que respeitar e honra, sim. É bíblico respeitar e honrar as autoridades. Respeito e honra. Mas não ficar submisso a uma humilhação. Essas pessoas que ficam procurando, sabe, a glória própria. Glória a mim, louvado seja o meu nome, exaltado seja o meu nome. Né? Como aquele publicano. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então a gente tem que parar com isso no meio da gente. E finalmente,
nós devemos compartilhar os nossos recursos com aqueles que não têm condições, com aqueles que não têm tanto recurso, tanta capacidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo falou assim: e como ensinou o nosso Senhor, tem muito mais a bem-aventurança em dar do que receber. Então nós somos muito bem-aventurados, somos muito mais felizes quando damos do que recebemos. Amém, meus irmãos? Então essa parábola, a parábola dos primeiros lugares, é um ensinamento sobre humildade, é um ensinamento sobre amor ao próximo. Que a gente possa pedir que Deus realmente nos dê humildade, para que nós sejamos humildes diante das pessoas, para que nós não busquemos honra e reconhecimento de homens, e que nós também saibamos investir os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, para que a gente possa abençoar as outras pessoas. Amém? Vamos orar um minutinho. Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, como diz o salmista no Salmo 139, ó Pai, examina o nosso coração, ó Pai, vê se existe algum mau caminho em nós, ó Pai, vê se a soberba, se a arrogância, se a autoexaltação tem penetrado no nosso coração, ó Pai. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos direcionar, para que nós possamos, ó Pai, sermos simples, humildes, para que o Teu nome, o Senhor, que seja reconhecido, ó Pai. Se nós temos agido com arrogância, soberba, tira do nosso coração esse sentimento, ó Pai. Perdoa todas as vezes que nós, de uma forma ou de outra, queremos, ó Pai, quisemos receber a honra que não era devida a nós, mas uma honra que é devida ao Senhor. Se tem alguma coisa que eu faço no reino, não é por minha capacidade, é porque o Senhor me deu dons, não é por minha capacidade, é porque o Senhor me deu talentos, e eu aplicando os meus dons e talentos, que embora sejam meus, pertencem ao Senhor, porque eu vou administrando como mordomo, Pai. Não é para glória minha, não é para exaltação minha, não é para honra minha, mas é para a tua honra, é para a tua glória, é para o teu louvor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que essa palavra, meu Deus, mude as nossas vidas, que nós possamos entender, ó Pai, a simplicidade, que nós possamos entender, meu Deus, a questão da humildade e a questão do socorro ao próximo, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a minha vida e a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Que o Senhor nos dê um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de glória, Pai. E que esses ensinamentos, esses devocionais, fiquem nos nossos corações. Sempre os piores lugares. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te chamar para você tomar os melhores lugares da mesa, tá bom? O Senhor tem uma mesa preparada, como diz o salmista, na presença dos nossos inimigos. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Estamos ouvindo aqui a banda Rara. Deixa tudo, então vem. Essas músicas são louvores que falam muito ao meu coração, porque não tinha esse sentimento hoje das grandes produções de louvor, né? Hoje a gente venera muito o grupo, venera muito o cantor. Essas músicas aqui, elas veneravam quem tem que ser venerado? O nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um dia de paz e graça para vocês. Um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo. Isaac, ontem eu encontrei com o Moraizão, aqui na Talarico. Paramos um pouquinho, conversamos um pouquinho. Deu para matar um pouco de saudade do amigo. Um grande abraço para vocês, a todos vocês que estão nos acompanhando. Curta lá. Essa caneca aqui é de Billy, né? Fernando, essa caneca aí é de Billy. Caneca dos paulistas, né? Ó, para quem não sabe, ó, um acréscimo, tá? Olha só. Branco, dia e noite. Dia e noite. Os paulistas, vermelho, derramam o sangue pelo Brasil. É isso que é a nossa bandeira. Deus abençoe vocês. Deixa tudo então, vem. A paz, um beijo no coração de todos. Com Deus, bom dia.